Quer obter mais visualizações e aumentar o CTR? Aprenda a criar thumbnails chamativas, projetadas para fazer suas miniaturas parecerem profissionais e exclusivas. Tenha para si um pack de thumbnails atraentes, para fazer seu canal realmente se destacar. Contém miniaturas prontas e personalizáveis e videoaulas para o ensinar passo a passo. Se tiver interessado, link na descrição. Aquela pedra lá, aquela cúpula é chamada de cúpula dourada, né? Ou Domo da Rocha. Do outro lado tem uma mesquita que chama Al-Aqsa, que é aquela que tem uma cúpula cinza escuro. O templo, ele vai ficar entre as duas coisas, não vai ter que derrubar nada. Não vai ter que derrubar nada. Não. Ah, tá. Por que eu afirmo isso? Porque existe uma porta em Jerusalém, chamada de Porta Dourada, ou Porta Formosa, que ela está fechada. Ela está fechada, e no tempo de Jesus, aquela era a porta pela qual entrava o sumo sacerdote no Santos dos Santos uma vez por ano, que era no Yom Kippur. Só aquele dia. Acontece que depois que os judeus foram expulsos e tudo, um dia chegou, porque essa porta, Ezequiel, o profeta, diz que o Messias passou por ela, ela seria fechada e ninguém ia abrir, e quando o Messias voltasse, ela seria aberta de novo. Entendi. Acontece que Suleimão, magnífico, quando entrou e dominou Jerusalém, ele conhecia as profecias de que o Messias passaria por ali. O que ele não sabia é da profecia inteira. Ele não sabia que a porta tinha que ser fechada. Então o que ele fez? Ele plantou um cemitério muçulmano na frente dela e fechou a porta. Falou, o Messias jamais vai pisar numa terra de gente morta, porque para o judeu isso se torna contaminado. Então, sem querer, ele cumpriu a profecia. Porque ele fechou a porta. Ele fechou a porta. E ela vai ser aberta só quando Jesus voltar. Interessante que na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que aconteceu em junho, no início do ano, o rei Hussein da Jordânia estava dizendo o seguinte, eu vou abrir essa porta, vou fazer um complexo hoteleiro lá dentro para os adoradores de Alá quando vierem no Ramadã. Ele ia fazer isso. Por que ele não fez? Por quê? Porque estourou a Guerra dos 6 Dias e Israel tomou Jerusalém. Então, ou seja, Deus falou que ninguém vai abrir aquela porta antes que o Messias venha, não vai abrir. Agora, eu contei tudo isso para você saber o histórico, mas para te dizer por que eu não acho que vai ter que derrubar nada. Tá. Porque quem estava no Monte das Oliveiras enxergava o templo através daquela porta. Então aquela porta ela tem que estar diretamente alinhada ao templo. E ela não está nem no Domo da Rocha, nem no, e nem no meio. No Al-Aqsa, exatamente. Então, o acordo de paz não vai ter que derrubar nada. Eles só vão permitir que os judeus construam o templo lá. E hoje existe um instituto em Jerusalém que chama Instituto do Templo, que tem todos os utensílios, tudo, a menorá de ouro. As medidas de como... Perfeito, como era antes. Só falta a arca. E aí? Onde está essa arca? A arca, alguns acreditam que vai ter que ser construída. Alguns acreditam que está na Etiópia, que é aquele... Por quê? Porque a rainha de Sabá, que teve um caso de amor com Salomão, percebeu que ele estava se desviando da palavra, e realmente ele se desviou, né? Ele foi se envolver com deuses e com outras coisas, por causa das muitas mulheres, né? E então que ela teria levado embora a arca. E realmente existe um lugar lá na Etiópia que você tem homens que guardam aquele lugar de pai para filho e daí por diante. Mas tem uma outra possibilidade, até está no YouTube, depois se você quiser procurar. Há um grande arqueólogo adventista chamado Ron Wyatt. Esse camarada tem vídeos, ele fala que ele encontrou a Arca da Aliança. Ele estava fazendo uma escavação ali em Jerusalém, na área do Gólgota. O Gólgota é aquele lugar da caveira, né? Você já viu lá? Já foi em Jerusalém? Tem que ir, cara. Tenho que ir, já. Tem que ir. É demais. Quero muito ir para lá. Você chega lá, você sabe o que foi ali. Porque Gólgota significa lugar da caveira. Você chega lá, você vê a caveira. É impressionante. Aí, porque durante muitos anos os católicos acreditavam que o lugar onde Jesus tinha morrido
ficava onde hoje é o Santo Sepulcro. Só que lá você não vê nada, não tem nada. Um dia tinha um inglês que estava hospedado no hotel em Jerusalém, que ficava na porta do muro. E ele, olhando pela janela, ele viu aquela caveira. Ele falou, pera lá, a Bíblia fala sobre o Gólgota, lugar da caveira. Então, se ali é o lugar da caveira, ali deve ter um jardim onde Jesus foi enterrado. E ele foi ali, chamou as pessoas, pediu permissão e começou a escavar. E ele encontrou o lugar do jardim. Por quê? Porque tinha uma grande cisterna para mais de 40 mil litros, que Israel não chove todo o tempo. Então tinha que armazenar água no tempo de chuva para poder manter. E eles não podiam mais enterrá-lo. Então ele teve que ser enterrado num lugar próximo. E José de Arimateia, junto com Nicodemos, foram lá tirar Jesus e enterraram ali. E ali, além da cisterna, de todos os elementos, né, físicos de um jardim, eles encontraram o túmulo que ninguém tinha usado, que era o túmulo vazio de Jesus. Então hoje, quando a gente vai a Jerusalém, a gente vai nesse lugar que é chamado de Jardim da Tumba, né? Ou do túmulo, que fica ao lado exatamente do Gólgota, que é o lugar da caveira. Mas isso, para te responder, às vezes eu dou umas voltas, mas não, isso vamos. tem que, para você entender o que o Ron Wyatt falou. Ele estava escavando ali, porque ele dizia que ele acreditava que Jesus teria sido crucificado ali e que deveria ter alguma evidência da arca. Por quê? Por quê? Porque aonde que no dia do Yom Kippur, que era um dia por ano, tá? O sumo sacerdote, ele pegava sacrifícios de animais, de bodes, de touros, e ele ia até os Santos dos Santos. Porque o templo ele era dividido, o templo era dividido em átrio exterior, né, onde ficavam os gentios, depois tinha o pátio das mulheres, depois tinha o pátio dos homens, aí você tinha uma escadinha onde tinha o altar do sacrifício, e aí entrava dentro da casa mesmo, o primeiro, vamos dizer, cômodo era o lugar santo.